Assim, bom, primeiro, né, você já tá gravando esse negócio aí, né? Bom, primeiro, né, eu queria agradecer o convite, né, que você me fez. Assim, foi quase uma exigência, imposição sua, né? Mas, mas eu queria agradecer o convite por participar desse bate-papo, né? Nós que já somos amigos e estamos acostumados com esses bate-papos há algumas décadas, né? Não vamos falar quantas, não, para o pessoal não confiar na cidade. Apesar da carinha de trintinha que nós temos, entendeu? A gente tem um pouquinho mais. Como é que é? Ah, não, tem isso, né? Tem isso, entendeu? Daqui a pouco eu tiro a máscara. Mas então agradecendo, né, sempre um prazer, né, conversar com você, entendeu? Você é um amigo querido, né? Muito querido mesmo, tanto você como a sua família, né? E eu lembro, foi no intervalo, no pátio, né, do recreio, no intervalo do Estadual Central. Foi na varanda, né? Aquele corredor que tinha na sacada da sala. Ah, tá. Eu achava que tinha sido na. Hã? Eu não lembro, agora eu não lembro. Isso, exato. Então, assim, é sempre um prazer conversar com você e obrigado pelo convite, né? Vamos ver se o pessoal vai dar like ou dislike aí, né? Agora não existe dislike mais, né? Não existe, mas ninguém vê, né? Isso aí é bom para as grandes empresas, né? Não ter o dislike, né? Eu não sei, eu acho que de repente para quem está fazendo o conteúdo, pelo menos ele vai ter assim, vai ter acesso, né, aos dislikes, aí vai saber se está funcionando ou não, né? Dois não, eu tenho. Joguei fora uns quatro ou cinco, mais ou menos. Não, a crônica, eu assim, ainda não, né? Basicamente eu escrevia isso no meu blog, mas eram tipo mais ensaios, né? Do que crônicas mesmo. Tem algumas coisas interessantes lá no meu blog, lá que eu até pensei, mas nós tivemos uma conversa ontem, um bate-papo ontem, né? E me lembrou da época. Assim, eu tenho o blog ainda, né? O meu blog chama Calos, né? Então as pessoas que quiserem ler lá. Hã? Cálamos, na verdade, é um nome grego, né, que quer dizer, entre outras coisas, né, porque as palavras gregas, como as palavras em português, elas têm muitos significados. Então, cálamos em grego quer dizer é um tipo de bambu, né? Mas também significa o objeto de escrita, que era usado na época. Eles colocavam a pena, né, um pouquinho, molhavam na tinta e era aquele bambuzinho, né, o cálamos, que as pessoas seguravam para poder escrever. Então, o objetivo é exatamente isso. Tem tudo a ver, né, com o que eu amo fazer, né, que é escrever. Você estava falando que desde que você me conhece que eu escrevo, realmente eu sou insistente, eu escrevo mesmo. Eu escrevo bastante. E escrevo há muitos anos mesmo. Eu acho que uma das coisas mais antigas que eu me lembro é eu escrevendo e querendo ser escritor. Né? É claro que depois eu sempre li muito. Né? Eu era aquele menino que eu ia trabalhar, eu ia às vezes levar marmita para o meu pai. Meu pai trabalhava de várias coisas. Você conheceu o meu pai muito bem. Meu pai era uma pessoa assim, muito dinâmica. É, e meu pai era uma pessoa muito dinâmica. Ele era uma pessoa muito dinâmica, né? Então ele fazia de tudo. Ele era quase um bombril, né? Mil e uma utilidades. Ele sabia fazer de tudo. Ele era inventor. Ele, assim, foi empresário. Fez de tudo. Hã? Foi piloto de avião também, entendeu? Foi piloto de avião também.
O que acontece? Teve aí a carreira dele, assim, por pressão da minha mãe, né? A carreira dele foi, como diz, abreviada, né? E abreviada tem a ver com brevet, né? Que é a carteira de motorista, né? Do piloto. Porque ele teve que fazer um pouso forçado, né? Na época, Pampulha, o Juscelino estava criando ainda Pampulha, Lagoa e tudo. Então, ali era uma região de fazendas. E tinha plantadores lá de várias culturas, e entre eles, plantadores de batata. E o meu pai teve que fazer um pouso forçado lá. Esse detalhe eu não sei, entendeu? Mas você está falando, com certeza você deve saber, porque você conhece melhor a história de Belo Horizonte que eu, né? Porque você mexe, é uma área que te interessa, né? Tá ligado muito à arte, né? Essas coisas todas, então te interessa muito história, né? Que é uma coisa que você tem muito, é muito afeita a você, né? Então, meu pai teve que, o avião dele teve uma pane, né? O avião dele teve uma pane e ele teve que fazer, ele estava sozinho no avião e ele teve que fazer um pouso forçado. E aí a carreira de piloto dele foi abreviada, entendeu? A minha mãe falou com ele, ó, ou você... minha mãe minha mãe colocou ele contra a parede, né? Ou você desiste disso, ou eu não caso com você. Ele preferiu largar a pilotar, falar que era muito mais vantajoso para ele ficar com a minha mãe, entendeu? Então ele, né, até pouco tempo atrás, eu não sei, acho que um dos meus irmãos, depois do falecimento do meu pai, acho que um dos meus irmãos pegou o brevet dele, né? Um brevetzinho com a foto dele, o nome era o Clube de Belo Horizonte. Ele abandonou por causa desse incidente que aconteceu e minha mãe ficou em pânico, né? Eles estavam noivos, prontos para casar, entendeu? Ou pelo menos na época estavam namorando. Isso foi década de 50, mais ou menos. Eu não sei precisar, se não me engano, acho que foi 55, 56. Eles estavam com um plano de casar. Não, 49. Mas eles se casaram, né? Eles acabaram se casaram em 59, né? Em dezembro de 59, eles se casaram. Então eles já estavam com planos de casar e minha mãe falou: ou você abandona isso ou eu te largo. Né? E ele preferiu abandonar. É, os homens são mais sonhadores, né? As mulheres são mais pragmáticas, né? Sim, eu acho que Deus incutiu, né, nas mulheres como se diz, um instinto, né, de sobrevivência que não incutiu em nós, né? Porque até que se ele incutisse em nós. Oi? Sim, sim. Eu acho mulher muito, de uma forma geral, né? Eu acho as mulheres. Hoje em dia, assim, essas coisas têm se perdido um pouco, mas eu acho as mulheres, de uma forma geral, principalmente da minha geração, né? Eu tenho um exemplo pela minha filha, que é de uma geração diferente, mas ela é muito prática também, entendeu? Minha filha é muito prática, então, assim, eu acho que as mulheres, de uma forma geral, elas são práticas e são pragmáticas também, né? É uma impressão que eu tenho, elas são práticas e pragmáticas, né? Então, assim, sim, com certeza. Mas então, voltando, né, à questão da literatura, meu pai ele ia fazer, por exemplo, pintura, né, de prédios comerciais, de casas, tudo, e sempre tinha um jornal, né, jogado num cantinho lá, que usava jornal para cobrir, né, o chão, para não cair tinta, né, e tal. Às vezes eu ia levar um almoço para ele, tinha que esperar ele almoçar, né, e tudo, para poder... Isso eu tinha, o quê? Uns 9, 10 anos, né? Mais ou menos, 11 anos por aí. E eu tinha que esperar meu pai almoçar para poder pegar, porque ele levava comida no prato, não levava, ele não comia de marmita, né? Ele não comia de marmita, então levava no prato, enroladinho, né? Um prato em cima do outro, né? Fechado, com aquele pano, né? De prato bem amarradinho, entendeu? Minha mãe fazia comida quentinha, eu pegava o ônibus, levava para ele, esperava ele comer, voltava com o prato, os talheres e tudo. E enquanto ele estava comendo, eu ficava pegando jornal, aqueles folhetinhos que tinha, e ficava lendo aquilo, porque sempre foi meu hábito. Sim, tinha tirinhas, né? Mas eu lia qualquer coisa, eu lia bula de remédio, às vezes não tinha nada para ler, às vezes não tinha nada para ler, tinha uma bula de remédio jogada no canto, eu pegava aquela bula de remédio e ficava lendo aqueles negócios lá, entendeu?
composições químicas, posologia, entendeu? Para que servia, para que não servia. Então, é um hábito que eu sempre tive, né? E até eu desejar ser escritor, eu quis ser um monte de outras coisas, né? Por causa do Júlio Verne, que é um escritor que assim, foi muito marcante. Ele e o Monteiro Lobato foram muito marcantes, né, na minha infância. E artigos, mais ou menos. Uns 4 ou 5 artigos, mas eu acho que foi publicado só uns 2 ou 3. Teve alguns que, assim, de cunho político, né? Sabe como é que é, né? 15 anos, 16 anos, em plena ditadura militar, né? Então o que você vai fazer? Você vai escrever sobre política, né? Ainda que você não tente de todo jeito burlar, né, ali, né, a censura, mas sempre tem um censor mesmo, e na época tinha esse censor e alguns artigos meus, não, uns 2 artigos meus não passaram. Aí resolvi escrever trivialidade, sabe? Escrevia uma bobagem qualquer lá, entendeu? Eles publicavam. Eu escrevi, por exemplo, quando inaugurou, quando o Brasil começou a construir se não me engano, acho que foi em 77, eles começaram a construir a usina hidroelétrica, né? 77 ou 78, aquela usina hidroelétrica não, termoelétrica lá de Angra dos Reis, né? Nuclear, termoelétrica não, nuclear, de Angra dos Reis, né? Eu escrevi um artigo, né, sobre aquilo, defendendo a construção, tal. Fui até nessa época que o pai do amigo meu, que era jornalista, Marcos, o pai do Marcos Hilberstein, você lembra dele? Marcos Hilberstein? Então, o pai dele, né, seu Salomão Zilberstein, ele me chegou a me fazer um convite, né, para ser tipo um aprendiz, né, na redação de um jornal que eu nem me recordo mais qual é, o Diário. Alguma coisa assim, entendeu? Aqui em Belo Horizonte. Aí ele me chamou, falei que não queria, assim, e tal, e eu acho que depois não deu certo, ou ele, por algum motivo lá, não deu certo, aí ele falou, não deu, porque já arrumaram um menino lá um cupicha lá do um chefe lá, entendeu? Arrumaram, então chegamos atrasados. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo, vai ter seu tempo e tal. Então, assim, por causa desse artigo que eu escrevi, que ele achou muito detalhado, sabe? Ele achou o artigo muito profissional mesmo. Mas eu sempre, assim, pelo fato de ler muito, acaba que você de uma certa maneira, você acaba aprendendo com essas pessoas, né? O dom é um negócio que é interessante. Você tem, às vezes, um dom, eu não estou falando que eu tenho, não, eu sou insistente, é diferente, né? Meu caso é de insistência, é de amor e insistência, né? Mas tem pessoas que têm um talento e o talento delas precisa ser burilado, né? Precisa ser lapidado. E a leitura de bons escritores, bons autores, vai fazer esse trabalho de burilar e de aperfeiçoar esse talento da pessoa, né? Se você acha que você é talentoso e você não lê, ou, por exemplo, igual o pintor ele não quer aprender técnica nenhuma, ele não quer conhecer o pintor nenhum, não quer conhecer escola na profissão dele ali. E eu acho que é importante a gente estar sempre lendo pessoas que escrevem melhor do que nós, que são muito melhores do que nós, escritores, no caso, né? Porque você também escreve, né? Então, assim, são muito melhores do que nós. É importante a gente ter contato, né? Tá próximo, né? De autores que realmente são significativos, né? Para a literatura mundial, em várias áreas, né? Você estava falando nessa questão de escrever, porque eu acho que escrever é importante, fundamental, que você treine vários estilos, né? Então, se der tempo, né, eu vou mostrar alguns livros que eu, tenho, que eu publiquei. E, então, assim, tem poema, tem romance, ficção, né, novela, tem livro teológico, né? Então, fora os artigos, né, que eu tenho lá no meu blog, né? A maioria são teológicos, né? Mas tem também resenhas de livros, né? Que eu gosto de fazer. Tem uma ou outra resenha de filme lá também, que não é muito a minha praia, mas eu gosto de fazer também, entendeu? Assim, são coisas que é importante você estar sempre diversificando por técnicas, né? E uma acaba contribuindo para a outra. Acho que eu estou falando demais, né? Eu falei que
Eu falei com você que eu estava totalmente travado, né? Pô, eu nunca fiz isso e tudo, mas estou falando igual papagaio aqui. Agora, fala um pouco assim. Fala um pouco assim. Não, mas é isso, entendeu? Então, assim, já que. A editora, na verdade, é um sonho que eu já, assim, já acalentava nesse sonho há uns 12 anos, mais ou menos. E sempre achei assim. Eu falei com você que eu estava totalmente travado, né? Pô, eu nunca fiz isso e tudo, mas estou falando igual papagaio aqui. Agora, fala um pouco assim. Fala um pouco assim. Não, mas é isso, entendeu? Então, assim, já que. A editora, na verdade, é um sonho que eu já, assim, já acalentava nesse sonho há uns 12 anos, mais ou menos. E sempre achei assim difícil, né? Você criar uma editora física, né? No sentido assim, você ter um prédio, sabe? Ali você ter pessoas. Com essa questão da internet, né? Facilitou demais. E eu hoje tenho uma editora que é virtual, né? Os meus livros são comercializados não pela minha editora, mas são comercializados. Eu tenho um site, tudo. Eu vou até depois deixar chama calamoseditora.com, calamoseditora.com. Nesse site você pode ter acesso lá aos livros, né, algumas informações nossas, e eles direcionam para a venda dos livros que são na Amazon. Eu faço o trabalho de escrever, eu tenho uma revisora, né, que faz a revisão dos livros, né? Eu pago uma pessoa para fazer essa revisão dos livros, uma pessoa excelente, ótima, que é a Débora Hempel. Acho que é assim mesmo pronuncia o nome dela, nunca perguntei para ela, né? Débora Hempel. E uma pessoa fantástica, sabe? Assim, tem me ajudado muito, eu tenho aprendido muito com ela mesmo. E ela pode ser minha filha, né? Porque é bem mais nova, muito mais nova que eu, pode ser minha filha. Mas assim, com um coração muito grande, é cristã também. Então, assim, um coração muito grande, sabe? Se entrega mesmo para o projeto, para o trabalho que ela faz, né? Eu não estou fazendo propaganda de graça para ela, é porque realmente eu trabalho com ela já tem uns 2, 3 anos e eu sei realmente da qualidade dela, né? Do interesse dela e do quanto ela tem me ajudado. É, e tem um problema, né, que assim, às vezes, autor, né, é uma coisa que é complicada. Eu, por exemplo, assim, eu não sou uma pessoa de difícil diálogo, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade quando as pessoas querem mudar alguma coisa que eu escrevo, sabe? Então, assim, quando a pessoa me dá uma dica e tal, eu torço meio assim, que não é questão de orgulho nem nada, não. É porque, assim, eu acho que eu me dediquei tanto àquilo, né, me esforcei tanto naquilo, mas a gente tem que entender também que nós somos falhos e que a gente erra mesmo, e às vezes uma ideia, né, ou uma colocação, talvez a troca de uma palavra, a troca de uma estrutura na frase, vai melhorar o texto como um todo, né? Então, assim, eu tenho aprendido. Uhum, isso. Mas às vezes tem mudanças que são para melhorar o texto, né? Para melhorar mesmo o texto, né? Então, assim, eu acho que é importante você estar aberto a essas coisas. E no início eu tinha uma certa dificuldade, e ela, uma paciência enorme comigo, né? Acho que assim, é uma pessoa muito paciente, e com jeitinho ela foi conversando comigo, e a gente acabou, assim, algumas coisas eu não concordo realmente ainda, quando ela fala assim, não, eu acho melhor deixar assim, porque o meu objetivo foi esse, assim. Aí ela falou, não, então se o seu objetivo foi esse e tal, beleza, tá entendeu? Sim, sim, é o trabalho. E o trabalho dela, igual você falou, é um trabalho realmente chato, né? De revisor é um trabalho chato mesmo, que é aquele trabalho que você fica apontando, né? Algumas falhas que você vê no texto, coisas que você poderia melhorar no texto. Como você falou, eu não digo nem que seja falha, mas algo que pode ser melhorado, né? E se pode ser melhorado, por que não melhorar? Então, às vezes a gente tem sei lá, um certo orgulho besta, né? Porque o livro, tal qual um quadro, né? Tal qual a música, a gente se sente como dono dele, né? A gente tem posse dele, né?
É, a gente tem posse daquilo, a gente quer tomar posse daquilo e não quer abrir mão de nada, né? Igual aquela mãe que, quando o filho vai, fala que está namorando pela primeira vez, ela descabela, chora, né? Porque ela acha que o filho vai ser para dela a vida inteira, né? Que ela vai ter que dividir com ele. Isso. Não, é, vai tomar o coração dela, né? Vai tomar o coração dele, que é dela, ela vai tomar, né? Mas acho que é bom ter esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, e é sempre muito assim, gratificante você ter uma pessoa que quer o melhor, né? Não só para você, mas para aquilo que você está fazendo, né? Para aquilo que você está construindo. Então, eu acho muito legal. Então, a Cálamos, né, a editora, ela é um sonho que eu tive há uns 12 anos, mais ou menos, uns 10, 12 anos atrás, talvez um pouco mais, eu não sou muito bom assim em tempo, né? Sei que, no mínimo, deve ter uns 12 anos. E era o desejo meu de escrever, de criar uma editora, é, não tanto para lançar os meus livros, acabou que calhou e deu lançar os meus livros, mas também, né? Mas eu queria mais mesmo lançar escritores nacionais, novos escritores nacionais, e resgatar livros que estão abandonados e que nenhuma editora publica mais. Então, por exemplo, você tem autores do passado que estão esquecidos. Né? Editora nenhuma se interessa mais por eles e são livros excelentes. Eu até comecei uma pesquisa em sebos, né? Buscando livros livros da década de 20, década de 30, eu cheguei a comprar até alguns. E ainda não tive tempo de ler, mas exatamente pensando nisso, em republicar, né, autores antigos. Mas para isso é preciso dinheiro, porque você tem um gasto com isso, né? Não, às vezes não, porque quando a lei do domínio público, né, a partir dos 60 anos, ela cai em domínio público. Então, qualquer um pode. Eu não estou caçando, eu não estou procurando livro de 100 anos atrás, entendeu? Para não ter ainda que ter dor de cabeça com o herdeiro. E pegar esses textos, né, e sem mexer neles, né, sem alterá-los, né, porque aí eu vou estar corrompendo, né, a memória e a produção de outra pessoa. Mas pegar esses textos, né, e dar uma cara nova, né? Porque a escrita há 100 anos atrás era diferente, né? O português é diferente. Não, provavelmente foi alguma mudança mesmo só na forma de escrita das palavras, né? Sem alterar nada e fazer um trabalho legal e tudo. Mas para isso a gente precisa de dinheiro, né? E dinheiro, infelizmente, é uma coisa que eu não tenho ainda. Espero ter um dia. Eu não tenho ainda. Sim, sim. Para você ter uma ideia, esses livros que eu comprei em torno de 7 livros. Eu comprei autor, tem um livro do Monteiro Lobato que chama América, tem um livro do agora eu não vou me lembrar de todos os autores, que são autores pouco conhecidos, né, que a gente não tem muito contato com eles, praticamente contato nenhum. Eu mesmo vinha descobri-los através de pesquisa mesmo, em sebos. Através de pesquisa em sebo, principalmente no sebo do Messias, né, na estante virtual. Né? Então, assim, pesquisando, eu acabei. Não me. Acho que era Alfarrábio, né? Acho que era Alfarrábio. Mas, irmão, muitos sebos em Belo Horizonte acabaram. Eu sei que ainda existe o mais famoso deles, né? É aquele que tem ali na Rua Tupis, ali perto da Olegário Maciel, é o mais antigo, né, de Belo Horizonte, me parece, um dos sebos mais antigos de Belo Horizonte. É, como é que é o nome dele, gente? É sebo do. Não, me deu um branco agora aqui que eu esqueci o nome dele. Então, assim, a maioria dos sebos. Isso. Alguns sebos ainda a gente encontra eles no maleta, né? Mas tem muito tempo que eu não vou lá, então eu nem sei se eles estão lá. Eu sei que os sebos que tinham na cidade, que eram muitos sebos que tinham em Belo Horizonte, esses sebos, a maioria deles fecharam, né? Fecharam. A leitura, a literatura, a leitura de uma forma geral, é algo que está ficando.
Ou isso, né? Ou isso também, né? Pode ter acontecido isso também, entendeu? Basicamente o problema da leitura no Brasil, da literatura no Brasil, é este, né? Se você não tem um grande best-seller igual esses que as editoras, basicamente esses best-sellers que viram filmes, né? Que a pessoa normalmente vê o filme, pega o livro e põe na estante, nunca lê, entendeu? Mas vende, né? Vendem o Brasil sempre foi um país de pouca leitura, né? Sempre foi um país de pouca leitura. Com essa questão visual, em que as pessoas hoje, por exemplo, você põe acho que o que espelha melhor, né, a nossa sociedade, eu acho que é o Twitter, né? O Twitter, né, como alguns gostam de falar. É o Twitter, porque o Twitter você pode escrever 120 caracteres, não é isso? Eu não sei porque eu não tenho Twitter, então 120 caracteres. Eu tive o Twitter há um tempo atrás, na época quando eu lancei a editora, inclusive eu era da editora, mas é tanta questão, virou um campo minado, né? Um campo de guerra, vou sair desse trem aqui, entendeu? Já tem uns, eu já saí já tem uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos que eu saí. Então, o que acontece? Mas eu acho que ele espelha muito bem a nossa sociedade, né? Que é uma sociedade que lê pouco e é impaciente com a leitura. Textos longos, por exemplo, como blogs, né? Basicamente os blogs são textos, né? Muitos blogs, né? Com informações preciosas, né? Estudos preciosos, mas coisas muito longas, de muitas páginas, caíram assim, num espaço, né? Como é que fala? Num limbo mesmo, né? Limbo, né? Desculpa, num limbo não, num limbo. E hoje, assim, praticamente não existe. É um blog ou outro que existe aí, a maioria, mais é blog de culinária, né? Você vê hoje mais é blog de culinária, de fotografias, né? Então, mas de textos mesmo, né? Pouquíssimos. Então, assim, é um país que lê pouco e é um país que tem preguiça, as pessoas têm preguiça de ler e é impaciente para ler. Os vídeos hoje, a maioria dos vídeos hoje que as pessoas gostam são vídeos de TikTok, vídeos no Instagram, né? Que são vídeos curtos. Quando você pega um vídeo, por exemplo, no YouTube de 1 hora, meia hora, 40 minutos, a pessoa, não vou ver isso não, porque em 40 minutos, eu vou ficar 40 minutos vendo isso, mas o cara fica 2 dias vendo um videozinho curtinho, do cara dançando, fazendo macacada, entendendo? Oi? Assim só manda 3 anos. O cara fala, eu falei com você que eu estava totalmente travado, né? Pô, eu nunca fiz isso e tudo, mas estou falando igual papagaio aqui. Agora fala um pouco assim. Fala um pouco assim. Não, mas é isso, entendeu? Então, assim, já que. A editora, na verdade, é um sonho que eu já, assim, já acalentava nesse sonho há uns 12 anos, mais ou menos. E sempre achei assim difícil, né? Você criar uma editora física, né? No sentido assim, você ter um prédio, sabe? Ali você ter pessoas. Com essa questão da internet, né? Facilitou demais. E eu hoje tenho uma editora que é virtual, né? Os meus livros são comercializados não pela minha editora, mas são comercializados. Eu tenho um site, tudo. Eu vou até depois deixar chama calamoseditora.com, calamoseditora.com. Nesse site você pode ter acesso lá aos livros, né, algumas informações nossas, e eles direcionam para a venda dos livros que são na Amazon. Eu faço o trabalho de escrever, eu tenho uma revisora, né, que faz a revisão dos livros, né? Eu pago uma pessoa para fazer essa revisão dos livros, uma pessoa excelente, ótima, que é a Débora Hempel. Acho que é assim mesmo que pronuncia o nome dela, nunca perguntei para ela, né? Débora Hempel. E uma pessoa fantástica, sabe? Assim, tem me ajudado muito, eu tenho aprendido muito com ela mesmo. E ela pode ser minha filha, né? Porque é bem mais nova, é muito mais nova que eu, pode ser minha filha. Mas assim, com um coração muito grande, é cristã também. Então, assim, um coração muito grande, sabe? Se entrega mesmo para o projeto, para o trabalho que ela faz, né? Eu não estou fazendo propaganda de graça para ela, é porque realmente eu trabalho com ela já tem uns 2, 3 anos e eu sei realmente da qualidade dela, né? Do interesse dela e do quanto ela tem me ajudado. Não é?
Não, é. Sim. Uhum. É, e tem um problema, né, Wes, que assim, às vezes, autor, né, é uma coisa que é complicada. Eu, por exemplo, assim, eu não sou uma pessoa de difícil diálogo, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade quando as pessoas querem mudar alguma coisa que eu escrevo, sabe? Então, assim, quando a pessoa me dá uma dica e tal, eu torço meio assim, que não é questão de orgulho nem nada, não. É porque, assim, eu acho que eu me dediquei tanto àquilo, né, me esforcei tanto naquilo, mas a gente tem que entender também que nós somos falhos e que a gente erra mesmo, e às vezes uma ideia, né, ou uma colocação, talvez a troca de uma palavra, a troca de uma estrutura na frase, vai melhorar o texto como um todo, né? Então, assim, eu tenho aprendido. Uhum, isso, sim, sim. Mas às vezes tem mudanças que são para melhorar o texto, né? E aí, para melhorar mesmo o texto, né? Então, assim, eu acho que é importante você estar aberto a essas coisas. E no início eu tinha uma certa dificuldade, e ela, uma paciência enorme comigo, né? Acho que assim, é uma pessoa muito paciente, e com jeitinho ela foi conversando comigo, e a gente acabou, assim, algumas coisas eu não concordo realmente ainda, quando ela fala assim, não, eu acho melhor deixar assim, porque o meu objetivo foi esse, assim. Aí ela falou, não, então se o seu objetivo foi esse e tal, beleza, tá entendeu? Sim, sim, é o trabalho. E o trabalho dela, igual você falou, é um trabalho realmente chato, né? O de revisor é um trabalho chato mesmo, que é aquele trabalho que você fica apontando, né? Algumas falhas que você vê no texto, coisas que você poderia melhorar no texto. Como você falou, eu não digo nem que seja falha, mas algo que pode ser melhorado, né? E se pode ser melhorado, por que não melhorar? Então, às vezes a gente tem um, sei lá, um certo orgulho besta, né? Porque o livro, tal qual um quadro, né? Tal qual a música, a gente se sente como dono dele, né? A gente tem posse dele, né? É, a gente tem posse daquilo, a gente quer tomar posse daquilo e não quer abrir mão de nada, né? Igual aquela mãe que, quando o filho vai fala que está namorando pela primeira vez, ela descabela, chora, né? Porque ela acha que o filho vai ser para dela a vida inteira, né? Que ela vai ter que dividir com ele. Isso. Não, é, vai tomar o coração dela, né? Vai tomar o coração dele, que é dela, ela vai tomar, né? Mas acho que é bom ter esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo. E é sempre muito assim, gratificante você ter uma pessoa que quer o melhor, né? Não só para você, mas para aquilo que você está fazendo, né? Para aquilo que você está construindo. Então, eu acho muito legal. Então, a Calamos, né, a editora, ela é um sonho que eu tive há uns 12 anos, mais ou menos, uns 10, 12 anos atrás, talvez um pouco mais, eu não sou muito bom assim em tempo, né? Sei que, no mínimo, deve ter uns 12 anos. E era o desejo meu de escrever, de criar uma editora, é, não tanto para lançar os meus livros, acabou que calhou e deu lançar os meus livros, mas também, né? Mas eu queria mais mesmo lançar escritores nacionais, novos escritores nacionais, e resgatar livros que estão abandonados e que nenhuma editora publica mais. Então, por exemplo, você tem autores do passado que estão esquecidos. Né? Editora nenhuma se interessa mais por eles e são livros excelentes. Eu até comecei uma pesquisa em sebos, né? Buscando livros livros da década de 20, década de 30, eu cheguei a comprar até alguns. E ainda não tive tempo de ler, mas exatamente pensando nisso.
em republicar, né, autores antigos. Mas para isso é preciso dinheiro, porque você tem um gasto com isso, né? Não, às vezes não, porque quando a lei do domínio público, né, a partir dos 60 anos, ela cai em domínio público. Então, qualquer um pode. Eu não estou caçando, eu estou procurando livro de 100 anos atrás, entendeu? Para não ter ainda que ter dor de cabeça com o herdeiro. E pegar esses textos, né, e sem mexer neles, né, sem alterá-los, né, porque aí eu vou estar corrompendo, né, a memória e a produção de outra pessoa. Mas pegar esses textos, né, e dar uma cara nova, né? Porque a escrita há 100 anos atrás era diferente, né? O português é diferente. Não, provavelmente foi alguma mudança mesmo só na forma de escrita das palavras, né? Sem alterar nada e fazer um trabalho legal e tudo. Mas para isso a gente precisa de dinheiro, né? E dinheiro, infelizmente, é uma coisa que eu não tenho ainda. Espero ter um dia. Eu não tenho ainda. Sim, sim. Para você ter uma ideia, esses livros que eu comprei em torno de 7 livros. Eu comprei autor, tem um livro do Monteiro Lobato que chama América, tem um livro do agora eu não vou me lembrar de todos os autores, que são autores pouco conhecidos, né? Que a gente não tem muito contato com eles, praticamente contato nenhum. Eu mesmo vinha descobri-los através de pesquisa mesmo, em sebos. Através de pesquisa em sebo, principalmente no sebo do Messias, né? Na estante virtual. Né? Então, assim, pesquisando, eu acabei. Não me. Acho que era Alfarrábio, né? Acho que era Alfarrábio. Mas, irmão, muitos sebos em Belo Horizonte acabaram. Eu sei que ainda existe o mais famoso deles, né? É aquele que tem ali na Rua Tupis, ali perto da Olegário Maciel, é o mais antigo, né, de Belo Horizonte, me parece, um dos sebos mais antigos de Belo Horizonte. É, como é que é o nome dele, gente? É sebo do. Não, me deu um branco agora aqui que eu esqueci o nome dele. Então, assim, a maioria dos sebos. Hum? Isso. Alguns sebos ainda a gente encontra eles no Maleta, né? Mas tem muito tempo que eu não vou lá, então eu nem sei se eles estão lá. Eu sei que os sebos que tinham na cidade, que eram muitos sebos que tinham em Belo Horizonte, esses sebos, a maioria deles fecharam, né? Fecharam. A leitura, a literatura, a leitura de uma forma geral, é algo que está ficando. Ou isso, né? Ou isso também, né? Pode ter acontecido isso também, entendeu? Basicamente o problema da leitura no Brasil, da literatura no Brasil, é este, né? Se você não tem um grande best-seller igual esses que as editoras, basicamente esses best-sellers que viram filmes, né? Que a pessoa normalmente vê o filme, pega o livro e põe na estante, nunca lê, entendeu? Mas vende, né? Vendem o Brasil sempre foi um país de pouca leitura, né? Sempre foi um país de pouca leitura. Com essa questão visual, em que as pessoas, hoje, por exemplo, se põe acho que o que espelha melhor, né, a nossa sociedade, acho que é o Twitter. Né, o Twitter, né, como alguns gostam de falar. É o Twitter, porque o Twitter você pode escrever 120 caracteres, não é isso? Eu não sei porque eu não tenho Twitter, então 120 caracteres, 120 caracteres, né? Né, eu nem tenho. Eu tive o Twitter há um tempo atrás, na época quando eu lancei a editora, inclusive eu era da editora, mas é tanta questão, virou um campo minado, né? Um campo de guerra. Vou sair desse trem aqui, entendeu? Eu já saí já tem uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos que eu saí. Então, o que acontece? Mas eu acho que ele espelha muito bem a nossa sociedade, né? Que é uma sociedade que lê pouco e é impaciente com a leitura. Textos longos, por exemplo, como blogs, né? Basicamente os blogs são textos, né? Muitos blogs, né? Com informações preciosas, né? Estudos preciosos, mas coisas muito longas, de muitas páginas, caíram assim, num espaço, né? De
como é que fala? Num limbo mesmo, né? Limbo, né? Desculpa, num limbo não, num limbo. E hoje, assim, praticamente não existe. É um blog ou outro que existe aí, a maioria. Mais é blog de culinária, né? Você vê hoje mais é blog de culinária, de fotografias, né? Então, mas de textos mesmo, né? Pouquíssimos. Então, assim, é um país que lê pouco e é um país que tem preguiça, as pessoas têm preguiça de ler e é impaciente para ler. Os vídeos hoje, a maioria dos vídeos hoje que as pessoas gostam são vídeos de TikTok, vídeos no Instagram, né? Que são vídeos curtos. Quando você pega um vídeo, por exemplo, no YouTube de 1 hora, meia hora, 40 minutos, a pessoa, não vou ver isso não, porque 40 minutos, eu vou ficar 40 minutos vendo isso, mas o cara fica 2 dias vendo um videozinho curtinho, do cara dançando, fazendo macacada, entendendo? Oi? Se somando a 3 anos, o cara fazendo. Uhum, uhum. Uhum. Ó, tem, assim, se você hoje você pode fazer um curso, eu vou, assim, talvez eu esteja hiperbolizando um pouco, mas é possível você fazer um curso hoje de nível acadêmico e às vezes melhor do que acadêmico no YouTube. No YouTube. Mas só que as pessoas querem ver o quê? Elas querem ver vídeos curtinhos, é a menininha dançando, é o cara fazendo uma palhaçada, você entende? É aquelas pegadinhas, né, que tem e deixam de aproveitar realmente o tempo, né, com algo construtivo. Exatamente. Sim. Sim, mordomos. Não cuidam bem daquilo que é dado para eles, né? Cuidarem, né? Entendeu? E tem aquela vantagem também, né, que o estudo, por exemplo, no YouTube, por exemplo, se a pessoa não estiver preocupada com o diploma e estiver preocupada, porque hoje o diploma virou uma mania, né, nacional, né, no país, né? Mas se a pessoa não estiver preocupada com o diploma, o nível de conhecimento que ela vai encontrar de pessoas que estão dedicando, né, tempo delas em produzir bons vídeos, e são vídeos longos, é vídeo de 1 hora, entendeu? De 1 hora e pouca, mas vídeos assim que realmente vão trazer, né, conteúdo, informação para você. Sim, sim, sim. Então, eu acho que, sabe, o brasileiro peca muito por isso. Ele tem as ferramentas na mão dele, mas eu acho que de repente isso está acontecendo também em outros lugares do mundo, né? A gente vê que essa mania de nivelar, né, as coisas meio que por baixo mesmo, está
tá mundial, né? Acho que tá mundial. Mas eu acho que o brasileiro peca nisso porque ele tem tudo ali à mão, né? E o cara se dedica. Eu não estou falando, quando eu falo assim, parece, pô, você está sentado, né, no próprio rabo para falar dos outros, né? Claro, eu tenho dias que eu não quero saber de nada, sabe? Eu quero ligar minha TV lá, entendeu? E ver um Bang Bang, né? Ninguém nem assiste mais isso, acho que só eu que assisto. Ver um Bang Bang, ver um filme preto e branco lá com o Humphrey Bogart, né? Lauren Bacall, entendeu? Ah, eu acho que o cinema, a época de ouro do cinema foi até 1960. Hum. Até porque hoje, vamos ser sinceros, né, o politicamente correto está enchendo a paciência, né? Você vê, os filmes hoje estão carregados disso. Ou da hipocrisia politicamente correta, que é o outro lado, né? Eu não gosto de usar muito a expressão hipocrisia, mas a verdade é essa, entendeu? Então, assim, por exemplo, você falar, ó, não, porque a mulher tem que ser respeitada, o feminismo veio para respeitar a mulher e tal. Aí você vai ver os filmes que fazem sucesso, são aquelas loiras todas com roupa curtinha, né, saindo tudo para fora, entendeu? Cena de sexo onde nem precisa, o cara tá dando, como se diz, o cara tá fazendo dando uma aula de culinária, aí daqui a pouco aparece uma mulher lá, entendeu? Ah, uhum. Esse foguete aí, eu acho que ele explode antes dele levantar voo, entendeu? De ser lançado. Sim, sim, é isso mesmo. Sim. É, pode falar. Pode... Tem Xiaoping? Tem Xiaoping. Uhum, uhum. É, é isso. Sim. Ah, aqui é o verdadeiro mundo de Bob, entendeu? Você lembra do desenho? O mundo de Bob? É um desenho da década de 90. Eu sei porque meu filho, nessa época, ele era criança. E o que é o maravilhoso mundo de Bob, né? Era um menino que vivia, tinha pai, tinha mãe, tinha irmão e tal, irmã, acho que não me falha a memória, tinha um cachorro também e tudo. Mas ele vivia no mundo da lua, sabe? Ele criava fantasias, histórias. Um desenho muito legal. Eu nem sei onde se existe hoje para ver no YouTube e tal. Chama o Maravilhoso Mundo de Bob. Então, assim, ele criava mundos imaginários, coisas imaginárias, né? A realidade para ele não tinha significado nenhum. É claro que eu não estou dizendo que isso é o melhor, mas eu estou dizendo que é exatamente assim que o brasileiro vive. O brasileiro vive o ano inteiro para pagar impostos, entendeu? Para pagar, querendo ou não querendo, está pagando os impostos, vive o ano inteiro para pagar os impostos, para o carnaval e para as partidas de futebol no domingo. De uma forma geral, vive disso.
Não sei, não sei, entendeu? Aí vamos falar assim, aí, Alverso, vamos falar que você está sendo muito reducionista, você está colocando o brasileiro como um tipinho e tal, mas não, eu sou brasileiro, entendeu? Eu vivi boa parte da minha vida, sim, sabe? Boa parte da minha vida, Alverso, eu vivi em função de prazer, sabe? Em função de prazer. Era sexo, bebida e distração, boteco, farra. Eu vivi boa parte da minha vida assim, até quase os 40 anos. Quem me resgatou disso foi Jesus Cristo. Ele que me resgatou disso. Dessa vida de ócio, dessa vida assim, desperdiçada, jogada fora. Você entende? Quantas vezes eu chegava em casa 3, 4 horas da manhã, chegando da farra, eu deitava do lado da minha esposa, tá entendendo? Dormia 2 horas para 6 horas estar acordando para poder ir trabalhar. Que condição eu tinha de trabalhar com 2 horas de sono apenas? Você entende? Então, assim, eu não estou falando do brasileiro apontando para o brasileiro, mas eu estou falando do brasileiro porque eu vivi isso, sabe? Eu vivia isso. Foi uma época, por exemplo, que até os meus 20, até os meus 25, 26 anos mais ou menos, eu lia muito. Eu lia muito mesmo. Eu li em média, sei lá, 2, 3 livros por mês, entendeu? Até mais do que isso. Eu cheguei a ler uma época eu fiz uma contagem, porque naquela época você não tinha, né, tablet, você não tinha computador, PC, né, pessoal, né, notebook, você não tinha um Kindle, né, você não tinha outra fonte de leitura. A fonte de leitura que você tinha era o livro, ou a revista, ou o folheto, né? Então, assim, para você ler o livro, ou você comprava, ou eu tinha ficha na biblioteca pública, né? Eu pegava livro na biblioteca pública. E na biblioteca pública eles anotavam na fichinha, né? O dia que você pegou, o livro que você pegou e o dia que você devolveu. Então eu cheguei a fazer um levantamento num ano, tá entendendo? Eu havia lido quase 100 livros no ano. Contando os que eu comprei, os que eu não achei na biblioteca, que tive que comprar, e os que eu li na biblioteca, né? Tanto que a minha ficha na biblioteca quase que periodicamente eu tinha que trocar minha ficha, porque ela ficava lotada. Mas aí o que aconteceu? Dos 26 anos em diante, dos 25, 26 anos em diante, o que aconteceu? Eu praticamente estagnei até os 40, sabe? Eu estagnei até os 40 anos. O meu negócio era trabalhar, né? Sempre trabalhei, nunca faltei esse serviço para nada, tá entendendo? Podia estar tonto, bêbado, fedendo a álcool, eu ia trabalhar, pelo menos isso, né, eu fazia, porque eu tinha uma família também para sustentar, né? Mas, assim, era farra e bagunça. Então, eu estou falando por mim mesmo. E eu vejo isso, né, hoje, assim, nas pessoas, talvez não no mesmo nível de autodestruição, né, que eu vivi, mas no nível, assim, sabe, a vida é um paraíso, né? A vida brasileira, acho que vive, sei lá, entendeu? Achando que está na ilha da fantasia, né? Pode criar tudo do jeito que quiser, a hora que quiser, e não é isso, a realidade não é essa. A gente passou agora aí por 2 anos difíceis e tudo indica que o próximo ano vai ser melhor. Por causa da. Hã? Já está todo mundo na festa de novo, você está entendendo? Eu até entendo, de uma certa forma, até entendo, porque foram quase 2 anos que as pessoas ficaram presas dentro de casa, né? O governo praticamente prendeu todo mundo dentro de casa, né? Tipo assim, só faltou igual lá na China, né? O cara sai na rua, toma um tiro. Quem sai na rua, toma um tiro, né? Não sei se é lenda ou não, se é verdade ou não. Na Índia, né? É, então. Eu ouvi falar que na China também. Eu ouvi falar que na China, mas como eu não acompanho muito. Não, pode falar. Uhum. É, teoricamente, né? Teoricamente, né? Porque lá é onde eles queimavam, né? O marido e a mulher. O marido morria, a mulher ia pra fogueira junto com o marido, viva, né? Ele morto, ela viva, né? Então não sei se é tanto da paz assim, não. Faziam, é. E uma das pessoas, e é interessante que as pessoas falam tanto, né, em liberdade, né, feminina, não sei o que e tal. A Índia ainda é um país de caста, né? Mas essa prática, mas essa prática
de queimar a mulher viva, né, junto com o marido morto, ela foi combatida e ela veio a ser exterminada por causa do trabalho de um missionário britânico que se chamava William Carey. Esse missionário britânico, foi o primeiro, ele é considerado o pai da missão moderna, né? Isso em 1830 e poucos, mais ou menos, 20 e poucos, 30 e poucos. Ele foi para a Índia. Não, ele era batista e calvinista. Só que assim, aí o que acontece? Ele foi para lá, pela essa missão batista de Londres, né? E ele foi para a Índia e durante 6 anos ele pregou na Índia sem nenhuma conversão. Durante 6 anos. A esposa dele ficou louca, 2 filhos dele morreram por causa de malária, por causa de várias doenças. E mesmo assim ele persistiu, até que houve a primeira conversão de uma pessoa que ajudava ele durante esse tempo todo, ajudou ele, inclusive ensinou, né, a língua, né, algum dos dialetos lá da região que ele morava lá. Moral da história. A partir disso ele construiu uma igreja lá e tudo, e foi a primeira pessoa a construir uma escola na Índia, uma universidade na Índia e um hospital na Índia. Então, o cristianismo é visto muitas vezes como uma praga no mundo, pela sociedade moderna, né? É opressor, quer cercear a liberdade das pessoas. Quem falou que o cristianismo quer cercear a liberdade de alguém? O cristão prega que a gente deve prender as pessoas que vão contra a nossa visão de vida? Não. O cristão prega, tá entendendo, que essa pessoa tem que ser punida, né? Tem que ser torturada, punida, perder os bens dela, perder a casa dela, perder o emprego dela? Não. O cristão não prega isso. Então, tem que agilizar. Eu sei se o pessoal vai, não sei se o pessoal vai suportar, né? Claro, sim. Uhum. Não, você não teria universidade, você não teria hospitais, entendeu? Ah, não, sim, com certeza. Uhum. Mas sabe uma coisa que eu gosto de focar nisso? Porque, igual, por exemplo, esse pastor, né, missionário, William Carroll, foi através da luta dele que eles pararam, os hindus, depois de algumas décadas, né, pararam de queimar as mulheres junto com os maridos, vivas, as mulheres vivas. Como um padre católico, na época do Império, na época dos Coliseus, né, das grandes batalhas, né, no Coliseu, já depois de Constantino, ou mais ou menos na época de Constantino, eu esqueci o nome dele, agora o nome. Nossa, me esqueci o nome desse padre. As lutas entre os gladiadores, ela acabou por causa desse padre. Ele vai, né, no
estádio, vê uma luta de gladiador. Quando ele vê aquilo, ele fica tão chocado que ele sai do meio do povo, da assistência, e pula na arena, e ali na arena ele tenta impedir os dois, né, de lutarem. E nisso, um dos gladiadores o fere mortalmente. E ele morre ali, e ele apenas diz isso: em nome de Cristo, parem a luta. Ele só fala isso. E acaba a partir daquele... As pessoas vão saindo em silêncio do estádio e acaba essa luta. Então, eu não sei que mal o cristianismo traz, né? E aí as pessoas vão falar de cruzada, né? Mas a cruzada, só um detalhe, a cruzada ela tem um fator histórico, tá entendendo? Ela tem um fator histórico. E a Inquisição também, ela tem uma motivação histórica. Eu não vou falar que na pior das hipóteses, a pessoa passava por um tribunal, né? Na pior das hipóteses. Ela não era morta aleatoriamente, não era condenada aleatoriamente. Ela passava por um tribunal. E hoje, na verdade, o que eu vejo é que os cristãos, eles são condenados sem direito nenhum à defesa. Publicamente, né? E assim, a morte de cristãos, por exemplo, que tem no mundo, ninguém fala. Você não vê os jornais publicando. Oi? Sim, a voz dos mártires. Uhum. Uhum. Lembrei o nome do padre, chama Telêmaco. Telêmaco. O padre, esse padre que acabou com as lutas, né, de gladiadores. Mas o depoimento de pessoas. Olha, parece que a gente quer caçar ateu, quer caçar pessoas de outra religião. Não. Eu acho que as pessoas que têm um bom senso e estudam sem esse viés politicamente correto, que na verdade ele é um viés bem hipócrita, porque ele só permite participar desse grupinho, quem é desse grupinho. As pessoas que estão de fora, tá entendendo? São vistas como inimigas, como adversárias, enquanto para o cristão ninguém é adversário. Do ponto de vista de humano, né, de salvação e daquilo da mensagem do Senhor Jesus Cristo, nós não temos adversário. Tanto que a Bíblia fala muito bem que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais. Sim, sim. Pessoas que entendiam, né, a posição cristã de uma forma totalmente deturpada e diferente. Exatamente. Isso mesmo. Acho que acabou agora nosso horário, né? Bom, eu vou mostrar aqui alguns, né? Porque, na verdade, o primeiro livro que eu lancei foi só em formato e-book para distribuir gratuitamente, né? Então, eu nem coloquei ele na Amazon. É o primeiro livro de poesias que eu fiz, chama A Palavra Não Escrita. Ele está disponível aí na internet, e qualquer um pode pegar e vários sites aí tem ele disponível, disponibilizado. Pode pegar e sim, sim, eu mando sim. Basta colocar o link da minha editora, porque tá tudo lá, entendeu? Uhum. Esse aqui é o meu segundo livro de poemas, né? O Arpejos Insulares, né? Que é outra coisa é outra coisa também que eu Arpejos Insulares são poemas de vida e morte, né? O subtítulo é Poemas de Vida e Morte, né? Eu acho que são coisas que a gente, né, se relaciona com elas, né? A vida e a morte. O segundo livro foi esse aqui, um livro teológico que fala. Esse é um estudo, né, da carta
É um estudo chama Distração do Pecado, é um estudo da carta deste livro, não. Não. Acho que comentário sim. Esse é um livro pelo tamanho, né? Acho que as pessoas vão poder ver, são 600 páginas, né? É um livro que se baseia nos 25 versículos, né, da carta de Judas. É um estudo sobre a igreja, né? A igreja da época de Judas, mas que é também a igreja da época de hoje, né? É um livro que é o meu livro mais vendido, na verdade, é esse aqui. Mais vendido é esse aqui. E logo depois eu lancei esse aqui, que é o Esconderijo de Dias Intangíveis, né? Que é um livro de poesias também. Aí eu lancei O Morto Inacabado, que é uma novela. Alguns consideram novela, outros consideram romance. Então eu falo novela-romance, né? Porque tem pessoas que não concordam, não acham que é novela. Né? O Morto Inacabado, ficção. A outra. Hã? Não, não, tranquilo. E aqui é A Vida Oca, né, sobre o teto, que é também uma novela, romance, ficção também. Isso que é a novela também. E estou lançando agora, né, deixa eu só pegar a capa dele aqui, porque esse eu não tenho físico ainda, que é o meu novo livro de poesias, né, que eu estou lançando agora, que é Debaixo, né, de um Carvalho em Ofra, né? Que está disponível todos eles na Amazon, no site da Amazon. Físico ainda não.